Você já parou para pensar que alguns dos alimentos que você considera saudáveis podem, na verdade, estar sabotando sua saúde, especialmente no que diz respeito ao açúcar no sangue? É uma realidade dolorosa para muitos de nós que nos esforçamos para comer bem. Mas ainda assim, vemos os números da glicose subirem. Ou sentimos aquela fadiga inexplicável depois de uma refeição. A frustração é imensa. Não é? A gente se dedica, escolhe o que parece certo, mas parece que algo está faltando. Ou pior, algo está agindo contra nós em segredo. E o mais surpreendente é que essa sabotagem pode vir de alimentos que a publicidade e até mesmo o senso comum nos fizeram acreditar que são excelentes para a nossa dieta. Parece contraditório, eu sei, mas a verdade é que o que é bom para uma pessoa jovem e ativa pode não ser o ideal para quem já passou dos 60 ou para quem precisa cuidar da glicose. Existe um engano comum que nos leva a consumir certos produtos achando que estamos fazendo um favor ao nosso corpo, quando, na verdade, estamos adicionando um peso extra na nossa luta contra o açúcar elevado. Nesta conversa de hoje, nós vamos desvendar esse mistério e olhar de perto 5 alimentos que são muitas vezes rotulados como saudáveis, mas que podem estar secretamente elevando o seu açúcar no sangue. E o que você pode fazer a respeito? Você vai descobrir que pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua energia, na sua disposição e, claro, no controle da sua glicose. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode realmente te surpreender e transformar a maneira como você pensa sobre a sua alimentação. Vamos começar nossa jornada por um dos grandes vilões disfarçados de mocinhos. E é algo que muitos de nós adoramos beber, especialmente para matar a sede ou para uma sensação de leveza, os sucos de frutas. Mesmo aqueles que se dizem naturais ou integrais, parece inofensível. Não é, afinal, vem da fruta, e fruta é saúde. Mas aqui está o segredo quando você extrai o suco de uma fruta. O que acontece é que você concentra o açúcar da fruta, a frutose, e, ao mesmo tempo, remove uma grande parte da fibra. Pense bem para fazer um copo de suco de laranja. Você provavelmente precisa de 3 ou 4 laranjas. Certo? Você comeria 4 laranjas de uma vez? Provavelmente não, porque a fibra delas te daria saciedade. Mas quando você as bebe como suco, toda aquela frutose entra na sua corrente sanguínea de forma muito rápida. Sem a barreira que a fibra proporciona, é como dar um soco na sua glicose, sem aviso prévio. Seu corpo responde a esse pico de açúcar, liberando uma grande quantidade de insulina para tentar normalizá-lo. E picos frequentes de insulina são exaustivos para o pâncreas e podem levar à resistência à insulina ao longo do tempo, que é um caminho direto para o diabetes tipo 2. Outro ponto importante sobre os sucos é que, muitas vezes, compramos aqueles prontos no supermercado que, mesmo os que se dizem 100% fruta, podem ter passado por processos de pasteurização intensos que diminuem ainda mais seus nutrientes e aumentam a disponibilidade dos açúcares. E os que têm adição de açúcar, então? Nem se fala, é como beber refrigerante, mas com uma roupagem de saudável. Pense nas nossas avós, nos nossos pais. Eles bebiam suco todo dia. Provavelmente não. Tomavam água ou comiam a fruta inteira. A natureza nos deu a fruta com tudo o que precisamos, a água, as vitaminas, os minerais, crucialmente, a fibra. A fibra é a heroína esquecida da história da fruta. Ela ajuda a retardar a absorção do açúcar, evita picos de glicose e ainda alimenta as bactérias boas do seu intestino, o que é fundamental para a saúde geral.
inclusive para a imunidade e até para o humor. Então, a minha sugestão aqui é clara e simples em vez de beber o suco. Coma a fruta. Uma laranja inteira é infinitamente melhor do que um copo de suco de laranja. Você se sentirá mais satisfeito. Receberá todos os benefícios da fibra e evitará aquele pico indesejado de açúcar. Se você realmente ama um suco, que seja uma exceção, feito em casa e com alguma fibra, como adicionar uma semente de chia ou batê-lo com um pedaço da própria fruta, tipo uma maçã com casca. Mas a regra de ouro é: a fruta no seu estado natural é sempre a melhor opção. E não se esqueça da água, nossa velha e boa amiga. Sempre a melhor escolha para a hidratação. Agora que desvendamos o mistério dos sucos, vamos seguir para o próximo alimento que pode estar te enganando. E o segundo alimento que pode estar secretamente elevando o seu açúcar no sangue, e que muitas pessoas consideram um pilar de uma dieta saudável, é o pão integral. Mas não qualquer pão integral, e sim aqueles pães integrais processados que encontramos nas prateleiras dos supermercados. E antes que você pense que estou dizendo para parar de comer pão, calma. O problema não é o pão em si, mas a maneira como ele é feito. Muitos desses pães integrais que compramos prontos, com embalagens que prometem fibras e saúde, na verdade contém farinha de trigo refinada em sua composição, mesmo que em menor proporção. O termo integral na embalagem pode ser enganoso. Eles são feitos com grãos que foram moídos tão finamente que o efeito no seu açúcar no sangue é quase o mesmo que o da farinha branca. O processo de moagem remove grande parte da fibra e dos nutrientes, e o que sobra é um carboidrato que é rapidamente convertido em glicose pelo seu corpo. É como se o seu corpo não conseguisse distinguir muita diferença entre um pão branco e alguns desses pães integrais de supermercado no que diz respeito ao impacto na sua glicose. Além disso, muitos desses pães processados vêm com outros aditivos, açúcares adicionados e conservantes que não fazem bem à nossa saúde em geral. Pense nos rótulos se você vê uma lista enorme de ingredientes que você mal consegue pronunciar. É um sinal de alerta. A solução para o pão não é eliminá-lo completamente, se você o ama, mas sim fazer escolhas mais inteligentes. Procure por pães que sejam realmente 100% grão integral, onde a farinha integral é o primeiro ingrediente e a lista de ingredientes é curta e compreensível. Pães de fermentação natural, feitos com farinha de verdade e sem adição de açúcares. São uma excelente opção. Eles costumam ter um índice glicêmico mais baixo, porque o processo de fermentação ajuda a quebrar alguns dos carboidratos. Pães de centeio puro ou com sementes também são boas alternativas, pois o centeio tem um impacto mais suave na glicose do que o trigo. E, claro, a quantidade importa. Mesmo o pão mais saudável, se consumido em grandes quantidades, pode elevar o açúcar no sangue. A moderação é chave. Tente comer seu pão com alguma fonte de proteína ou gordura saudável, como um ovo, abacate, queijo branco ou pasta de amendoim integral, para ajudar a retardar a absorção do açúcar. Isso faz uma grande diferença. Por exemplo, em vez de 2 fatias de pão integral com geleia, que tal uma fatia com ovos mexidos? A proteína e a gordura dos ovos ajudam a estabilizar a glicose. Lembre-se, o objetivo não é banir alimentos, mas entender como eles afetam o seu corpo e fazer escolhas conscientes. Agora que desvendamos o mistério do pão integral, vamos conversar sobre o terceiro alimento que pode estar te surpreendendo. O terceiro alimento que pode ser um verdadeiro lobo em pele de cordeiro
quando o assunto é açúcar no sangue, e que muitos de nós confiamos como um lanche ou café da manhã super saudável. É o iogurte com frutas ou com granola? Ah, o iogurte tão cremoso, tão refrescante, e ainda por cima com fruta, que parece ser a combinação perfeita para a saúde. Mas aqui está o truque: a maioria dos iogurtes com sabor de fruta que encontramos no supermercado são, na verdade, bombas de açúcar disfarçadas. Mesmo aqueles que não têm açúcar adicionado no nome, podem conter uma quantidade surpreendente de frutose concentrada dos próprios preparados de fruta, ou adoçantes que, para algumas pessoas, podem ter um impacto semelhante ao açúcar. Vire o pote e leia o rótulo. Você ficará chocado ao ver que muitos desses iogurtes contêm mais açúcar do que um doce ou um refrigerante. A indústria sabe que queremos algo prático e saboroso. E, infelizmente, o sabor muitas vezes vem acompanhado de uma dose generosa de açúcar. E quando adicionamos granola, que também é frequentemente carregada de açúcar, mel ou xaropes, transformamos um alimento potencialmente nutritivo em uma refeição que pode disparar a glicose e causar uma montanha-russa de energia no seu corpo. Você pode sentir um pico de energia seguido de uma queda abrupta, o que te deixa cansado e com vontade de comer mais açúcar. Então, qual é a solução para o iogurte? A resposta é simples e poderosa: iogurte natural, integral, sem açúcar. Sim, aquele branquinho e sem sabor. Ele é rico em proteínas e probióticos, que são excelentes para a sua digestão e para a saúde intestinal. Os probióticos, aquelas bactérias boas, são fundamentais para um intestino saudável, que por sua vez está ligado a tudo, desde a imunidade até o controle do peso e até mesmo a saúde cerebral. Se o sabor puro não te agrada, você pode transformá-lo na sua própria versão, com fruta, de forma muito mais saudável. Adicione frutas frescas de baixo índice glicêmico, como morangos, mirtilos, blueberries, framboesas ou amoras. Elas são deliciosas, cheias de antioxidantes e, o mais importante, vêm com a fibra que ajuda a moderar a absorção do açúcar. Você também pode adicionar algumas sementes de chia ou linhaça para mais fibra e ômega 3, ou umas poucas oleaginosas, como nozes ou amêndoas para gorduras saudáveis e proteínas, que ajudam a te manter saciado por mais tempo. Se precisar de um toque de doçura, um filete de mel de verdade ou umas gotas de estévia podem ser usados com moderação. A chave é ter controle sobre o que entra no seu iogurte. E o iogurte natural sem açúcar te dá essa liberdade. Trocar o iogurte com sabor pelo iogurte natural e adicionar suas próprias frutas e sementes é uma mudança pequena que pode trazer um impacto enorme no controle do seu açúcar no sangue e na sua saúde geral. Agora, vamos seguir para o quarto alimento que pode estar enganando você. Chegamos ao quarto item da nossa lista. E este é um clássico nos lanches rápidos e leves, frequentemente recomendado em dietas por ser, supostamente, uma opção de baixa caloria às bolachas de arroz ou bolachas de milho. Elas têm uma textura leve, quase como ar, e parecem muito inofensivas. Certo, você as vê nas prateleiras dos supermercados, muitas vezes ao lado de produtos saudáveis, e pensa: isso deve ser bom para mim. Mas aqui está o problema. As bolachas de arroz e milho são feitas de grãos que são processados e expandidos sob calor e pressão. Esse processo altera a estrutura do amido, tornando-o extremamente fácil e rápido para o seu corpo converter em glicose, em termos de impacto no açúcar no sangue. Elas podem ter um índice glicêmico muito alto, comparável ao de alimentos como o pão branco
ou até mesmo açúcar puro. Isso significa que, ao comer uma ou duas bolachas de arroz, você pode estar causando um pico de glicose tão rápido quanto se tivesse comido algo claramente açucarado. Seu corpo responde com um pico de insulina para tentar lidar com esse açúcar. E esse ciclo constante de picos e quedas pode levar à fadiga. Fome logo após comer a longo prazo. A resistência à insulina e ao diabetes. É uma armadilha sutil, porque elas não parecem engordar e são leves na barriga. Mas o impacto metabólico é considerável, especialmente para nós, que já temos que ter um cuidado extra com o açúcar. O que fazer então? A chave aqui é escolher lanches que ofereçam mais fibra, proteína e gorduras saudáveis, que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, em vez de bolacha de arroz. Que tal uma fatia de abacate no pão de fermentação natural que conversamos antes? Ou então, um punhado de oleaginosas, como amêndoas, nozes ou castanhas. Elas são ricas em gorduras boas, fibras e proteínas, o que as torna excelentes para a saciedade e para manter a glicose estável. Palitos de cenoura ou pepino com homus também são ótimas opções, oferecendo fibras e vitaminas. Se você gosta da praticidade de algo crocante, experimente sementes de abóbora ou sementes de girassol torradas. E se você sente falta de um carboidrato mais consistente no lanche, uma pequena porção de batata doce cozida ou um pedaço de fruta com casca, como uma maçã com um punhado de amêndoas, será muito mais benéfica. A ideia é substituir esse carboidrato vazio por algo que realmente nutra seu corpo e não cause montanha-russa de açúcar. A próxima e última categoria de alimentos que vamos discutir também é um caso clássico de saudável, que esconde um segredo, e que é muito popular por aqui, especialmente nas épocas de festa ou como um lanche rápido. E, por último, mas não menos importante, chegamos ao quinto alimento que pode estar, secretamente, elevando o seu açúcar no sangue, e que muitos consideram um lanche energético e nutritivo: as frutas secas. Pense nas uvas passas, tâmaras, damascos secos, ameixas secas, figos secos. Eles são deliciosos e super práticos para levar na bolsa ou comer em qualquer lugar. E sim, eles vêm da fruta, o que automaticamente nos faz pensar que são sinônimo de saúde. O problema é que, no processo de desidratação, a água é removida, mas o açúcar, a frutose, fica altamente concentrado. Você acaba comendo muito mais açúcar do que comeria se estivesse consumindo a fruta fresca. Para ter uma ideia, um punhado de uvas passas pode ter a mesma quantidade de açúcar que várias uvas frescas, mas sem o volume e a fibra que a água e a polpa da fruta fresca oferecem para retardar a absorção. É como se a fruta seca fosse uma versão turbo de açúcar. Além disso, a fibra que está presente na fruta fresca pode ser alterada ou diminuída no processo de secagem, o que significa que o impacto na sua glicose pode ser ainda mais rápido e intenso. Muitas pessoas usam frutas secas como substituto para doces ou chocolates, pensando que estão fazendo uma escolha melhor. Mas para quem precisa controlar o açúcar no sangue, essa pode ser uma troca perigosa. A solução aqui é clara: prefira sempre a fruta fresca. Comer uma maçã inteira, uma fatia de melão ou algumas uvas frescas vai te dar todos os nutrientes, a fibra e a água que seu corpo precisa. E o açúcar será liberado de forma muito mais lenta e controlada. A fibra na fruta fresca atua como uma espécie de rede de segurança que impede que o açúcar seja absorvido de uma vez, evitando aqueles picos bruscos de glicose. Se você realmente gosta do sabor
e da praticidade das frutas secas. A moderação é absolutamente essencial. Uma pequena porção, como 2 ou 3 tâmaras, ou um punhado bem pequeno de uvas passas, pode ser consumida ocasionalmente, mas nunca como um lanche principal ou em grandes quantidades. E, se for consumir, tente combiná-las com uma fonte de gordura saudável ou proteína para amortecer o impacto na glicose. Por exemplo, algumas passas com umas poucas castanhas de caju, ou uma tâmara com um pedaço de queijo magro. Essa combinação vai ajudar a diminuir a velocidade com que o açúcar da fruta seca entra na sua corrente sanguínea. O truque é ver a fruta seca como um doce concentrado da natureza e tratá-la como tal, consumindo com parcimônia e consciência. A fruta fresca, essa sim, é a sua aliada incondicional para um bom controle do açúcar. Então, meus amigos, nós desvendamos juntos esses 5 vilões disfarçados de mocinhos que podem estar secretamente levando seu açúcar no sangue, os sucos de frutas, os pães integrais ultraprocessados, os iogurtes com sabor e granola, as bolachas de arroz ou milho e as frutas secas. Vimos que a chave não é banir esses alimentos da sua vida por completo, mas sim entender como eles funcionam no seu corpo e fazer escolhas mais inteligentes e conscientes. Lembre-se, o suco de fruta pode ser substituído pela fruta inteira, cheia de fibra, em vez dos pães integrais de supermercado. Procure por pães artesanais, de fermentação natural, com farinhas de verdade, ou mesmo o bom e velho pão de centeio puro. Troque o iogurte com sabor pelo iogurte natural e adicione suas próprias frutas frescas, sementes e oleaginosas. Esqueça as bolachas de arroz e milho e opte por lanches que ofereçam mais fibra, proteína e gorduras saudáveis, como um punhado de castanhas ou vegetais crocantes com patê. E quanto às frutas secas, trate-as como um doce e prefira sempre as frutas frescas, que trazem todos os benefícios da fibra e da hidratação. Pequenas mudanças na nossa rotina alimentar podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde e bem-estar, especialmente depois dos 60 anos. Não se sinta sobrecarregado por tudo isso. Comece com 1 ou 2 trocas que sejam mais fáceis para você. O importante é dar o primeiro passo e ser gentil consigo mesmo nesse processo. Seu corpo é um templo, e cada escolha alimentar é uma oportunidade de nutri-lo e protegê-lo. Controlar o açúcar no sangue não é apenas uma questão de evitar o diabetes, mas de ter mais energia, mais clareza mental, um sono melhor e uma qualidade de vida muito maior. Você merece viver cada dia com vitalidade e alegria. Eu adoraria saber a sua opinião sobre esses alimentos. Algum deles te surpreendeu? Você já faz alguma dessas trocas inteligentes no seu dia a dia? Compartilhe seus pensamentos e suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas valiosas para viver a sua melhor vida em qualquer idade, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada curtida e cada inscrição me ajudam a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam dela. Lembre-se sempre, você tem o poder de fazer escolhas que transformam a sua saúde. Viva sua melhor vida em cada idade. Um abraço e até a próxima.